O Livro dos Mártires, por John Foxe. O errôneo culto que ali contemplara não lhe saía da mente. Sentia-se desgraçado ao ver que todo um país afogado em tal idolatria, em vez de facilmente obter a verdade do Evangelho. Tomou, portanto, uma decisão louvável, porém incabível: levar a cabo uma reforma em Portugal ou morrer no intento. Decidiu sacrificar a prudência ao zelo, mesmo que para tanto viesse a ser um mártir. Por causa disso, concluiu todos os seus assuntos mundanos, pagou as suas dívidas, fechou os livros e consignou sua mercadoria. No domingo seguinte, dirigiu-se à catedral com o Novo Testamento na mão e pôs-se perto do altar. Logo apareceram o rei e a corte, e um cardeal iniciou a missa. Ao ver o povo adorar a hóstia, Gardiner não se pôde conter. Correu até o cardeal, tomou a hóstia de suas mãos e pisoteou-a. Seu ato deixou atônita toda a congregação. Alguém feriu no ombro com uma adaga e o teria matado com outro golpe, caso o rei não o fizesse desistir. Gardiner foi levado perante o rei. Quando este perguntou-lhe quem era, respondeu: sou inglês, protestante e minha profissão é mercador. O que tenho feito não é menosprezo à vossa realeza, pois não é isso que Deus quer. Faço por uma honrada indignação ao ver as ridículas superstições e idolatrias aqui praticadas. O rei, pensando que houvera sido induzido por alguém, perguntou-lhe quem o levara a cometer tal ato. Ao que replicou: apenas a minha consciência. Não arriscaria a minha vida deste modo por algum homem vivo, mas devo este e todos os meus serviços a Deus. Gardiner foi levado ao cárcere e uma ordem de prisão foi emitida a todos os ingleses em Lisboa. Este mandato foi cumprido em grande medida. Poucos escaparam e muitas pessoas inocentes foram torturadas para que confessassem algo sobre o assunto. Um homem residente na mesma casa que Gardiner foi tratado com uma brutalidade sem igual para que confessasse algo e lançasse uma luz sobre o caso. Gardiner foi torturado de forma terrível, porém seus tormentos gloriava-se de sua ação. Sentenciado à morte, uma grande fogueira foi acesa perto de uma plataforma. Gardiner foi levado a esta localidade através de roldanas e depois baixado perto do fogo, sem que este o tocasse. Assim foi assado em fogo lento. Meu Deus, miseráveis! Entretanto, suportou seus sofrimentos pacientemente e entregou corajosamente a sua alma ao Senhor. Algumas faíscas do fogo que consumiu Gardiner foram espalhadas pelo vento, queimaram um dos barcos de guerra do rei e causaram outros danos consideráveis. Os ingleses detidos nesta ocasião foram todos liberados após a morte de Gardiner, exceto o homem que vivia em sua casa. Ele ainda permaneceu preso por 2 anos até alcançar a liberdade. Relato da vida e do sofrimento do Sr. William Lithgow, um escocês. De boa família, inclinado a viajar, este cavalheiro visitou, muito jovem ainda, as ilhas do norte e do ocidente. Depois disso, visitou a França, a Alemanha, a Suíça e a Espanha. Empreendeu suas viagens no mês de março e o primeiro lugar que visitou foi Paris, onde permaneceu certo tempo. Logo seguiu viagem pela Alemanha e outros lugares até finalmente chegar a Málaga, na Espanha, lugar de todas as suas desgraças. Durante sua estada ali, negociou com o dono de um barco uma passagem para Alexandria. Porém, viu-se impedido de partir pelas seguintes circunstâncias. No entardecer de 17 de outubro de 1620, a frota inglesa, que estava à procura dos piratas argelinos, ancorou em Málaga. Os moradores da cidade ficaram atônitos ao pensarem que os invasores fossem os turcos. Entretanto, pela manhã descobriu-se o erro e o governador de Málaga, ao perceber a cruz da Inglaterra nas bandeiras, subiu a bordo do navio do Sr. Robert Mansell, comandante daquela expedição, e ao voltar à terra, acalmou os temores do povo. No dia seguinte, muitas pessoas da frota desceram à terra, entre eles vários bons conhecidos do Sr. Lithgow, que depois de recíprocos cumprimentos passaram alguns dias nos festejos e diversões na cidade. Logo convidaram o Sr. Lithgow a subir a bordo e apresentar seus cumprimentos ao almirante. Aceitou o convite e foi amavelmente recebido por ele, e ficou até o dia seguinte, quando a frota partiria.
O almirante de bom grado o levaria consigo à Argélia, porém, por ele ter comprado uma passagem para Alexandria e por estar sua bagagem na cidade, não pôde aceitar o oferecimento. Ao descer a terra, o Sr. Legal dirigiu-se ao seu alojamento por um caminho particular. Naquela mesma noite, embarcaria rumo a Alexandria. Ao passar por uma estreita rua deserta, encontrou-se de repente rodeado por 9 oficiais que o envolveram com um manto negro e conduziram-no à força para a casa do governador. Pouco tempo depois, este apareceu e o Sr. Legal rogou-lhe intensamente que expusesse o motivo de tão violento tratamento. O governador respondeu apenas com uma sacudida de cabeça e ordenou que vigiassem estreitamente o preso, até que retornasse de suas devoções. Ao mesmo tempo, ordenou que o capitão, o prefeito e o escriturário da cidade comparecessem ao seu interrogatório, que seria secreto para impedir que os mercadores ingleses residentes na cidade tomassem conhecimento. Essas ordens foram estritamente cumpridas. O governador, ao retornar, sentou-se com os funcionários e o Sr. Legal foi trazido para seu interrogatório. O governador fez várias perguntas, entre elas de que país procedia, para onde ia e quanto tempo havia estado na Espanha. O preso, após responder estas e outras indagações, foi levado a um aposento onde, dentro de pouco tempo, foi visitado pelo capitão da cidade, que lhe perguntou se alguma vez estivera em Sevilha ou se de lá chegara havia pouco. Deu-lhe uma palmada no rosto com ares de amizade e suplicou que dissesse a verdade. Seu rosto revela que há algo escondido em sua mente e a prudência o levará a revelá-lo. Todavia, ao perceber que nada extraíra do preso, deu informações dele ao governador e aos outros funcionários. O Sr. Legal foi trazido perante eles e uma acusação unânime foi então apresentada. Legal foi obrigado a jurar que daria respostas verazes às perguntas que lhe fizessem. O governador perguntou a respeito do comandante inglês e sobre os motivos que o levaram a recusar um convite seu para descer a terra. Pediu o nome dos capitães ingleses da frota e que conhecimento tinha ele do embarque ou preparação para o mesmo, antes sua partida da Inglaterra. As respostas às várias perguntas feitas foram registradas pelo escrivão. Aqueles homens, no entanto, pareciam surpresos diante de sua negação de saber algo acerca da preparação da frota. O governador, mais surpreso que todos, acusou de mentir, de ser um traidor e espia, que viera da Inglaterra para favorecer e ajudar os planos contra a Espanha, e que passara 9 meses em Sevilha na coleta de informações acerca do tempo da chegada da frota espanhola procedente das Índias. Protestaram contra a sua familiaridade com os oficiais da frota e outros cavalheiros ingleses, pois que entre eles ocorreram muitas cortesias inusuais, cuidadosamente vigiadas. Além de registrar para todas as coisas acima de qualquer suspeita, disseram que vinha de um conselho de guerra, celebrado aquela manhã a bordo do navio inglês para levar a cabo as ordens que lhe haviam sido encomendadas. Acusaram-no de ser cúmplice na queima da ilha de São Tomás, nas Antilhas. Por isso não se deve dar crédito algum ao que dizem ou juram estes luteranos e filhos do diabo. Em vão o Sr. Legal tentou defender-se das acusações de que for objeto e nas quais acreditaram os juízes. Pediu permissão para que enviassem sua bolsa com papéis que poderiam provar-lhe a inocência. Atenderam esta petição imaginando que pudessem descobrir coisas que desconheciam. Trouxeram, pois, a bolsa e, ao abri-la, encontraram uma licença do rei Jacob I, com a sua assinatura, a qual permitia ao portador viajar ao Egito. Isso fez que os orgulhosos espanhóis o tratassem com grande menosprezo. Os outros papéis eram passaportes, depoimentos de pessoas ilustres, etc. Porém, todas essas credenciais pareciam confirmar, ao invés de abradar, a suspeita desses juízes cheios de preconceito, que após analisar todos os papéis do preso, ordenaram-lhe que novamente se retirasse. Enquanto isso, mantiveram reuniões para decidir onde seria detido o preso. O prefeito, o juiz principal, era a favor de encerrá-lo no cárcere da cidade. Porém, a isso replicaram, em especial o corregedor, que disse em castelhano: para impedir que seus compatriotas saibam de sua prisão, tomarei isto em minhas mãos e serei o responsável pelas consequências. Ficou decidido prendê-lo secretamente na casa do governador. Resolvido isso, um dos oficiais foi ao Sr. Legal
Perdi-lhe que entregasse o seu dinheiro e que se deixasse registrar. Ao perceber que era inútil resistir, o preso concordou. O oficial, após retirar de seus bolsos 11 ducados, deixou só de camisa. E ao procurar em seu calção, encontrou dentro do cinto 2 bolsas de lenço que continham 137 peças de ouro. O oficial levou imediatamente esse dinheiro ao corregedor, que depois de o contar, ordenou que o preso fosse vestido e detido depois do jantar. Por volta da meia-noite, o oficial e 2 escravos turcos tiraram o senhor Legal de seu encarceramento apenas para introduzi-lo em outro mais terrível. Levaram-no através de vários corredores até um recinto na parte mais remota do palácio, em direção ao jardim. Ali foi acorrentado e teve as pernas estendidas com uma barra de ferro de 1 metro de comprimento, cujo peso era tal que não podia nem estar de pé nem sentar. Assim era obrigado a ficar continuamente inclinado, de costas. Deixaram-no nessa condição por um certo tempo e voltaram com um refrigério, 1 libra de cordeiro cozido e um pedaço de pão, com uma pequena quantidade de vinho, que não só foi o primeiro, mas o melhor e o último durante a sua permanência naquele lugar. Depois de dar-lhe este alimento, o oficial fechou a porta e deixou o senhor Legal absorto em suas meditações. No dia seguinte, recebeu a visita do governador, que lhe prometeu liberdade e outras vantagens se confessasse ser um espião. Porém, ele, ao alegar total inocência, provocou a fúria do governador, que exclamou: "Não verei mais até que outros tormentos façam com que você confesse." Então, ordenou ao guarda que não permitisse alguém ter acesso a ele, sob qualquer forma de comunicação, que seu sustento não excedesse a 100 gramas de pão mofado e meio litro de água a cada 2 dias, e que não tivesse cama, nem travesseiro ou cobertor. Feche a janela de seu quarto com cal e pedra. Obstruam as frestas da porta com duplas alfobras. Não lhe ofereça algo que lhe possa dar a menor comodidade. Estas e outras duras ordens foram dadas para impossibilitar que qualquer pessoa da nação inglesa conhecesse suas condições. Neste miserável e deprimente estado ficou o pobre Legal por vários dias, sem ver alguém, até que o governador recebeu de Madrid resposta a uma carta que escrevera sobre o preso. Ao seguir as instruções recebidas, tratou de bem depressa pôr em prática as crueldades, pois já estavam próximos os dias santos da Natividade, e já era o 47º dia de encarceramento de Legal. Cerca de 2 horas da manhã, Legal ouviu o ruído de uma carruagem na rua e de alguém que abrira as portas de seu cárcere, onde não havia podido dormir por 2 noites. Fome, dor e pensamentos deprimentes impediram-no de repousar. Pouco depois da abertura das portas da prisão, os 9 oficiais que o haviam detido na primeira vez, sem dizer algo, levaram-no com suas cadeias até a rua, onde uma carruagem os esperava. Puseram-no estendido dentro do veículo, pois não podia sentar-se. 2 dos oficiais foram com ele e os outros seguiram andando junto à carruagem. Todos, porém, observavam o mais profundo silêncio. Foram até um edifício com um lagar, cerca de 1 légua da cidade, para onde haviam levado secretamente um tronco de tortura. Ali o trancaram naquela noite. Ao romper da aurora do dia seguinte, chegaram o governador e o alcaide, em cuja presença o senhor Legal sofreu outro interrogatório. O preso solicitou um intérprete concedido aos estrangeiros pela lei daquele país. Recusaram-no, contudo, e não lhe permitiram recorrer a Madrid, Corte Superior de Justiça. Após um longo interrogatório que durou da manhã à noite, notou-se em todas as suas respostas uma coesão tão rigorosa com o que anteriormente já declarara, que afirmaram haver ele decorado suas argumentações, já que essas não se contradiziam. Todavia, estimularam-no uma vez mais a fazer uma plena confissão, isto é, acusar a si mesmo de crimes que nunca cometera. E acrescentou o governador: "Você continua em meu poder, posso libertá-lo se você colaborar. Caso contrário, terei que entregá-lo ao alcaide." Como o senhor Legal sempre professava inocência, o governador ordenou ao escrivão que redigisse uma ordem para entregá-lo ao alcaide, a fim de ser torturado. Consequentemente, foi levado pelos oficiais ao final de uma galeria de pedra, onde estava o tronco de tortura. O carrasco tirou-lhe imediatamente as cadeias, o que provocou profundas dores, pois as estacas de ferro estavam tão perto de sua carne que o martelo arrancou meia polegada de seu calcanhar ao romper as estacas. Meu Deus!
Devido à sua debilidade de não comer havia 3 dias, gemeu amargamente ao que o implacável alcaide lhe disse: vilão traidor, isto é só uma amostra do que você vai sofrer. Tirano dos infernos, filho do maligno. Quando tiraram os ferros, caiu de joelhos e fez uma curta oração. Pediu a Deus que o ajudasse a estar firme e a sofrer com coragem a terrível prova que iria enfrentar. Ele foi totalmente despido e posto no tronco. O alcaide e o escrivão sentaram-se em cadeiras, pois era o seu ofício testemunhar as torturas sofridas pelo delinquente e lavrar suas confissões. Miseráveis dos infernos! É impossível descrever os vários suplícios aplicados. Basta dizer que esteve amarrado no tronco por 5 horas, durante as quais recebeu cerca de 60 torturas de natureza infernal. Se tivessem continuado um pouco mais, teria inevitavelmente morrido. Satisfeitos os desejos dos cruéis perseguidores, o preso foi retirado do tronco, posto de novo na carruagem. Foi levado à sua anterior masmorra, sem receber outro alimento, além de um pouco de vinho quente que lhe foi dado, não por caridade ou compaixão, mas para impedir que morresse, pois queriam preservá-lo para futuros tormentos. Para confirmar isso, ordenaram que uma carruagem passasse todos os dias, antes do amanhecer, perto da prisão, para que o seu ruído causasse novos temores e desassossegos ao infeliz cativo, e para privá-lo de toda a possibilidade de repousar. Continuou nesta horrenda situação, quase morrendo por falta de alimentos que lhe conservassem a mísera existência. Até o dia de Natal, quando recebeu um pouco de alívio pelas mãos de Mariana, dama de companhia da esposa do governador, que lhe levou um refrigério, mel, açúcar, passas e outros castigos. Tão abalada ficou ao ver sua miséria que chorou amargamente ao sair. Expressou grande preocupação por não poder ajudar mais ou não poder fazer nada. Nesta abominável prisão ficou o pobre senhor Ligo até ser quase devorado por bichos que passavam sobre sua barba, seus lábios, suas sobrancelhas e suas feridas, de modo que podia apenas abrir os olhos. Este tormento só aumentava, pois não podia usar as mãos e os pés para defender-se, já que estava terrivelmente mutilado pelas torturas sofridas. Tamanha era a crueldade do governador, o qual ordenou que lançassem os insetos sobre ele 2 vezes por semana. Contudo, obteve alívio deste castigo graças à humanidade de um escravo turco que o assistia. Sempre que possível, este matava os insetos e fazia algo que proporcionasse certo refrigério ao homem em seu poder. Através desse escravo, o senhor Ligo recebeu uma informação que lhe tirou as esperanças de liberdade. Acabaria sua vida sob novas torturas. Segundo essa informação, haviam contratado o sacerdote de um seminário inglês e um tanoeiro escocês para traduzir do inglês para o castelhano todos os seus livros e observações. Dizia-se abertamente na casa do governador que Ligo era um herege. Essa informação deixou-o extremamente alarmado. Começou, não sem razão, a temer que logo acabassem com ele, principalmente porque não haviam conseguido, nem com torturas, nem com outros meios, fazer com que variasse uma vírgula de tudo o que dissera durante os diversos interrogatórios. 2 meses depois de receber a dita informação, o governador, um inquisitor e um sacerdote canônico, acompanhados por jesuítas, entraram em sua masmorra. Uma vez sentados e após várias perguntas sem sentido, o inquisitor perguntou-lhe se era católico romano e se reconhecia a supremacia do Papa. Ele respondeu que não era a primeira coisa e que não admitia a segunda, e disse que essas perguntas o surpreendiam, pois estava escrito de forma clara nos acordos de paz entre a Inglaterra e a Espanha, que nenhum súdito inglês era sujeito à Inquisição e não podiam ser de modo algum molestados devido à diferença de religião. Em amargura de alma usou expressões ardorosas não apropriadas para aquelas circunstâncias e declarou: da mesma maneira com que quase haveis me assassinado por traição, quereis fazer de mim mártir por minha religião? Também lançou ao rosto do governador sua forma cruel de atuar contra o rei da Inglaterra, de quem era súdito, ao esquecer a régia humanidade exercitada para com os espanhóis em 1588, quando sua armada naufragara frente à costa escocesa e milhões deles acharam alívio, quando em outras circunstâncias pareciam miseravelmente.
O governador admitiu ser verdade o que fora dito pelo Sr. Legal. Não obstante, contestou altivamente ao declarar que o rei, o qual então reinava apenas sobre a Escócia, fora motivado por temor e não por amor. Logo, não merecia gratidão. Um jesuíta disse que não se podia confiar nos hereges. Então, o inquisidor, após levantar-se, dirigiu-se ao Sr. Legal. Você foi preso como espia, acusado de traição e torturado, embora inocente, como agora reconhecemos. Isto, pelo que parece, por causa das informações posteriores recebidas em Madrid acerca das intenções dos ingleses. Entretanto, o poder divino é que trouxe esse juízo sobre você, por atuar presunçosamente em relação ao bendito milagre de Loreto, ridicularizando e por expressar-se de forma irreverente em seus escritos sobre a sua santidade, o grande agente e vigário de Cristo na terra. Devido a essas atitudes, você caiu em nossas mãos. Seus livros e papéis têm sido milagrosamente traduzidos com a providência que influencia seus próprios compatriotas. Ao término desta farsa legal, deram ao preso 8 dias para pensar e resolver se iria converter-se à religião católica deles. O inquisitor avisou de que durante esse tempo ele e outras ordens religiosas o assistiram para ajudá-lo conforme desejasse. Um dos jesuítas falou, fazendo antes o sinal da cruz sobre o peito. Meu filho, você merece ser queimado vivo, mas pela graça de Nossa Senhora de Loreto, contra quem você tem blasfemado, salvar-lhe-emos tanto a alma como o corpo. Miserável! Pela manhã o inquisidor retornou com 3 clérigos. O primeiro perguntou-lhe quais dificuldades em sua consciência retardavam-lhe a conversão. Ao que respondeu: não tenho dúvidas em minha mente. Confio nas promessas de Cristo e creio em sua vontade revelada nos evangelhos, como professa a Igreja Católica Reformada. Estou confirmado na graça e tenho a segurança infalível da fé cristã. O inquisitor então acusou: você não é cristão, mas um herege, um filho da perdição. O preso retrucou: ao afirmar que não fazia parte da natureza e da essência da religião, conversei com torturas e insultos, mas por argumentos extraídos das Escrituras, e que todos os outros métodos eram ineficazes e do diabo. O inquisitor enfureceu-se de tal maneira com as respostas do preso que esbofeteou no rosto e gritou-lhe palavras de insulto. Ainda tentou apunhalá-lo, porém foi detido pelos jesuítas. A partir deste momento não o visitou mais. No dia seguinte, os jesuítas voltaram com um ar grave e solene, e o superior perguntou qual fora a sua decisão. O Sr. Legal disse que já havia decidido, e que só mudaria de postura caso apresentasse razões convincentes. O superior, após uma pedante exposição dos 7 sacramentos, da intercessão dos santos, da transubstanciação, etc., jactou-se grandemente de sua igreja, sua antiguidade, universalidade e uniformidade. Todas essas coisas foram negadas por Legal. A profissão de fé que eu sustento existe desde o tempo dos apóstolos, e Cristo sempre a mantido a sua igreja, ainda que obscuramente, no tempo de vossas trevas mais espessas. Os jesuítas, ao perceberem que não havia argumentos que surtissem efeito, e que a constância do preso não seria abalada pelos tormentos, nem pelo medo da cruel sentença, que certamente seria pronunciada e executada, deixaram-no após graves ameaças. Ao 8º dia, o último de sua inquisição, quando se pronuncia a sentença, retornaram, porém, diferentes em suas palavras e conduta. Depois de muito repetir os mesmos argumentos mencionados anteriormente, pretenderam mostrar com falsas lágrimas nos olhos que sentiu de coração a sua morte e, sobretudo, a perda de sua preciosíssima alma. Caíram de joelhos e clamaram: converta-se, converta-se, querido irmão. Por amor a Nossa bendita Senhora, converta-se. Então ele respondeu: não temo a morte, nem a fogueira. Estou preparado para ambas. Os primeiros efeitos que o Sr. Legal sentiu da decisão deste tribunal sanguinário foi a sentença que determinava castigá-lo, naquela mesma noite, com 11 torturas. Caso não morresse durante sua aplicação, o que era de se esperar, seria depois da Páscoa levado a Granada, para ali ser queimado até as cinzas. A primeira parte da sentença foi executada naquela noite, de forma bárbara. Porém, Deus concedeu forças tanto ao seu corpo como à sua mente, para que mantivesse firme na verdade e sobreviver aos horrendos castigos. Satisfeitos, os bárbaros colocaram o preso novamente na carruagem
e devolveram-no à masmorra. Meu Deus do céu, que tanto sofrimento, meu Deus. Na manhã seguinte recebeu auxílio do escravo turco já mencionado, que trouxe escondido nas mangas da roupa algumas passas e figos, que ele comeu com o resto de força que ele ficara. Graças a esse escravo, que encontrara meios de levar-lhe algumas frutas 2 vezes por semana, o senhor Legal sobreviveu tanto tempo em situação desumana. Quão extraordinário e digno de menção é este pobre escravo. Mesmo criado com base nos ensinos de seu profeta e de seus pais, e detestando os cristãos ao máximo, sentiu-se tão afetado pela terrível condição de Legal que caiu enfermo e assim esteve por 40 dias. Durante a doença do escravo, o preso foi atendido por uma escrava negra que, por conhecer a casa e a família, encontrou meios de dar-lhe maior auxílio que o turco. Trazia víveres a cada dia e um pouco de vinho. O tempo transcorrera de tal maneira e a situação era tão horrenda que o senhor Legal esperava ansioso o dia em que, estabelecido o fim de sua vida, veria também o término de seus tormentos. Entretanto, suas deprimentes expectativas terminaram por uma feliz intervenção divina. Um cavalheiro espanhol de alta classe chegou de Granada a Málaga, convidado pelo governador. Este informou do que se passara com o senhor Legal, desde o momento em que fora preso como espia, e descreveu os diversos sofrimentos que padecera. Acrescentou ainda que, ao saber da inocência do preso, ficara preocupado e, por esta razão, o libertara e compensara pelos males sofridos. Ao inspecionar os seus escritos, porém, acharam vários textos de natureza blasfema, que ridicularizavam a religião católica. O preso, ao recusar negar as heresias, foi entregue à Inquisição, que finalmente o condenou. Enquanto o governador relatava essa trágica história, um jovem flamengo, criado do cavalheiro espanhol, que servia à mesa, encheu-se de assombro e pena. No alojamento de seu amo, todas as palavras que ouvira começaram a dar voltas em sua mente. Estava tão impressionado que não pôde dormir. Nos curtos descansos que teve, sua imaginação levou a pessoa descrita sobre um tronco e contemplou seu tormento. Passou a noite ansioso. De manhã foi à cidade sem revelar suas intenções e perguntou pelo procurador inglês, encaminhado à casa de um certo senhor Wilde. Contou-lhe tudo o que ouvira na noite anterior, porém não sabia o nome do senhor Legal. Todavia o senhor Wilde deduziu tratar-se dele, quando o criado mencionou que o preso era um viajante. Ao isso, o criado flamengo, o senhor Wilde, mandou chamar imediatamente os outros procuradores ingleses, a quem contou todos os detalhes sobre o seu desafortunado compatriota. Após breve análise, enviaram um informe a senhor Walter Aston, embaixador inglês perante o rei da Espanha em Madrid. O representante da Inglaterra, ao apresentar um memorando ao rei e ao conselho, obteve uma ordem para a libertação imediata do senhor Legal e sua entrega ao procurador inglês. Esta ordem foi dirigida ao governador de Málaga e recebida com desgosto e surpresa por toda a Assembleia da Sanguinária Inquisição. O senhor Legal, solto na véspera do domingo de Páscoa, foi levado de seu calabouço nos ombros do escravo que o havia assistido, até a casa de um certo doutor Bobiche, onde recebeu cuidados médicos. Estava ancorada na Bahia uma frota inglesa, enviada por senhor Richard Hawkins, que, ao ser informado dos sofrimentos e da atual situação do senhor Legal, foi à terra recebê-lo no dia seguinte, com uma guarda apropriada. A bordo do navio Vanguard, Legal foi envolvido em mantas. 3 dias depois foi transportado a outro navio por ordem do senhor Robert Mansell, que cuidaria dele pessoalmente. O procurador deu-lhes roupas e todas as provisões necessárias. Além disso, deram-lhe 200 peças de prata. E senhor Richard Hawkins enviou-lhe 2 pistolas duplas. Antes de zarpar da costa espanhola, senhor Richard Hawkins exigiu a entrega dos papéis, dinheiro, livros e demais pertences do ex-prisioneiro, porém não obteve resposta satisfatória. Não podemos deixar de fazer uma pausa para refletir sobre a providência divina que se interpôs a favor deste pobre homem, quando se achava à beira de sua destruição, pois por sua sentença, diante da qual não havia recurso algum, teria sido levado alguns dias depois a Granada e queimado até as cinzas. E aquele pobre criado, que não conhecia, nem possuía interesse pessoal em sua preservação, arriscou desagradar seu amo, ao pôr em risco a própria vida.
para informar algo importante e perigoso sobre um cavalheiro desconhecido que dependia de sua própria discrição para sobreviver. Deus interfere através desses meios a favor dos virtuosos e oprimidos. Disto temos aqui um exemplo dos mais notáveis. Após 12 dias na Bahia, o navio içou âncoras e em 2 meses estava em Deptford, são e salvo. Na manhã seguinte, Ligo foi levado em uma liteira a Theobalds, em Hertfordshire, onde se encontrava o rei e a família real. Sua Majestade estava em sua temporada de caça naquele momento. Ao voltar pela tarde, porém, foi apresentada a Ligo, que relatou os detalhes de seu sofrimento e sua feliz libertação. Ao sentir-se afetado pela narrativa, o rei expressou seus sentimentos e ordenou que fosse enviado a abate e que suas necessidades fossem supridas. Com isso, e pela graça de Deus, o senhor Ligo foi restaurado de uma mísera condição a grande saúde e força. Entretanto, seu braço esquerdo ficou para sempre inutilizado. Apesar de todos os esforços, o senhor Ligo jamais obteve a devolução de seu dinheiro e bens, mesmo com o rei e os ministros de Estado a seu favor. É bem verdade que Gondamora, embaixador espanhol, prometeu-lhe a devolução de todos os seus bens, além de 1.000 libras em moeda inglesa, como indenização pelas torturas. Essa soma deveria ser paga pelo governador de Málaga. Contudo, as promessas não passaram de palavras. Apesar de ser o rei uma garantia de seu cumprimento, o astuto espanhol encontrou meios para tapeá-las. Ele exercia demasiada influência sobre o conselho inglês na época daquele pacífico reinado, quando a Inglaterra permitiu-se ser intimidada a uma escravizada complacência por parte da maioria dos estados e reis da Europa. Recapitulação da Inquisição. Não se conhece uma cifra exata das multidões que pereceram por todo o mundo sob a Inquisição. Contudo, onde quer que o papado exercesse poder, havia um tribunal. Foi constituído inclusive, no Oriente, e a Inquisição portuguesa de Goa foi até poucos anos exemplo de crueldade. A América do Sul foi dividida em províncias da Inquisição. Com a espantosa emulação dos crimes da pátria-mãe, a chegada dos governantes e outros festejos populares eram considerados incompletos sem um auto da fé. Os Países Baixos foram cenários de matança desde o decreto que instaurou a Inquisição entre eles. Na Espanha é mais fácil fazer cálculos. Cada um dos 17 tribunais queimou anualmente, durante longo período, 10 pobres seres humanos. Lembremos que isso aconteceu num país onde a perseguição abolira durante séculos toda a diferença religiosa e onde a dificuldade não era encontrar uma estaca, mas a oferenda. Todavia, inclusive na Espanha, onde a heresia havia sido erradicada, a Inquisição pôde elevar sua lista de assassinatos para 32.000. O número de queimados e condenados a penitências, castigos equivalentes ao exílio, confiscação e opróbio para a descendência chegou a 309.000. Porém, as multidões que pereceram nas câmaras de tortura e nos calabouços e os milhões de vidas dependentes que ficaram desprotegidas ou que tiveram seu fim apressado pela morte de seus familiares martirizados estão além de qualquer registro, ou registrada somente por aquele que disse: o que leva cativo ao cativeiro será levado, o que mata a espada morrerá. Assim foi a Inquisição declarada por esta profecia, como a descendência e a imagem do papado. Para enxergar a realidade desta paternidade, temos de contemplar as eras. No século XIII, o papado achava-se no auge de seu domínio secular. Era independente de todos os reinos, governava com uma influência jamais vista ou possuída por cetro humano algum. Era o soberano dos corpos e das almas para todos os propósitos humanos. Possuía um poder incomensurável para o bem e para o mal. Poderia ter espargido literatura, paz, liberdade e cristianismo até os confins da Europa e, quiçá, do mundo. Não obstante sua natureza era adversa, seu triunfo, maior apenas, exibiu seu mais pleno mal. E para a vergonha da razão humana, para terror e sofrimento da virtude humana, Roma, no momento de sua grandeza consumada, pariu e deu horrendo e monstruoso nascimento à Inquisição. Capítulo 6. História das perseguições na Itália sob o papado. Veremos agora uma relação das perseguições na Itália, país que ainda constitui 1. O centro do papado, 2. A sede do pontífice, 3. A fonte dos erros que tem alcançado outros países.
a fim de enganar a mente de milhões de pessoas e difundir as nuvens da superstição. Daremos sequência à nossa narração e incluiremos as mais notáveis perseguições e crueldades praticadas. 1. Pelo poder direto do Papa. 2. Pelo poder da Inquisição. 3. Pela instigação das ordens eclesiásticas particulares. 4. Pelo fanatismo dos príncipes italianos. O Papa Adriano pôs toda a cidade de Roma sob interdição, a fim de causar a intervenção do clero. Ao final, convenceu os senadores e o povo a ceder e a permitir o exílio de Arnaldo. Assim feito, este recebeu a sentença da expulsão e foi para a Alemanha, onde pregou contra o Papa e denunciou os graves erros da Igreja de Roma. Por esse motivo, o Papa Adriano sentiu-se sedento de vingança e fez várias tentativas de apoderar-se dele. Porém, Arnaldo evitou durante muito tempo todas as armadilhas que lhe foram preparadas. Finalmente, ao ascender, Federico Barbarroja à dignidade imperial, pediu que o pontífice o coroasse com as próprias mãos. O Papa Adriano aqueceu e pediu ao mesmo tempo ao imperador o favor de colocar-lhe Arnaldo nas mãos. O monarca entregou-lhe imediatamente o desafortunado pregador, que pronto se fez vítima da vingança do Papa Adriano. Foi enforcado e seu corpo reduzido a cinzas, em Apulia. Vários de seus amigos e companheiros tiveram a mesma sorte. Um espanhol chamado Enzimas foi enviado a Roma para ser criado na fé católica. Contudo, após conversar com alguns reformadores e ler vários tratados que lhe deram, converteu-se ao protestantismo. Ao cabo de um certo tempo, o fato tornou-se conhecido e um de seus próprios parentes o denunciou. Ele foi queimado por ordem do Papa e de um conclave de cardeais. O irmão de Enzimas foi preso naquele tempo por ter em seu poder o Novo Testamento em castelhano. Porém, achou um meio de fugir do cárcere antes do dia da execução e escapou para a Alemanha. Fanino, um erudito secular, converteu-se à religião reformada após a leitura de livros contrários à doutrina católica. Então, logo o Papa foi informado, ele foi preso e lançado no cárcere. Sua mulher, filhos, parentes e amigos visitaram-no e trabalharam-lhe a mente, de tal maneira que renunciou à fé e foi solto. Entretanto, liberto do cárcere, sua mente sentiu a mais pesada das cadeias, uma consciência culpável. Experimentou horrores insuportáveis até corrigir sua apostasia e declarar-se totalmente convencido dos erros da Igreja de Roma. Para reparar seu erro, fez tudo o que pôde, de forma enérgica, para ganhar almas ao protestantismo. E alcançou grande êxito. Isso o levou a uma segunda prisão. Disseram que seria perdoado caso se retratasse. Recusou esta proposta com desdém e disse que aborrecia a vida sob tais condições. Ao perguntar-lhe por que se mantinha firme em suas opiniões, mesmo ciente que isso deixaria na miséria sua mulher e seus filhos, respondeu: "Não vou deixá-los na miséria. Encomendei-os aos cuidados de um excelente administrador." "Que administrador?" perguntou surpreso o interrogador. Fanino respondeu: "Jesus Cristo." "E eu não poderia tê-los encomendado aos cuidados de alguém melhor?" Verdade. No dia da execução apareceu tão alegre que uma pessoa, ao observá-lo, disse: "É muito estranho você estar feliz." Até Jesus Cristo, antes de morrer, sentiu-se aflito a ponto de suar sangue e água. Ao que Fanino respondeu: "Cristo susteve toda a angústia e lutou com o inferno e a morte por nossa causa. Através de seus padecimentos, quem nele crê é livre de temores." Em seguida, foi estrangulado e seu corpo reduzido a cinzas que foram espalhadas pelo vento. Dominico, um erudito militar, após ler vários escritos de controvérsia, tornou-se um zeloso protestante e partiu para Placência, onde pregou o evangelho em sua total pureza perante uma considerável congregação. Um dia, ao término de seu sermão, disse: "Se a congregação vier amanhã, descreverei fielmente o anticristo." Uma multidão compareceu no dia seguinte, porém, quando Dominico começou a falar, um magistrado civil subiu ao púlpito e tomou sob custódia. Ele se submeteu imediatamente. Contudo, quando caminhava junto ao magistrado, comentou: "Já estranhava o fato de o diabo me deixar tranquilo tanto tempo." No interrogatório, perguntaram-lhe: "Renunciarás às tuas doutrinas?" Ao que ele respondeu: "Minhas doutrinas? Não sustenho doutrinas próprias. O que prego são as doutrinas de Cristo, e por elas darei meu sangue. E ficarei feliz em padecer pela causa de meu Redentor, porque assim ele também o fez por mim." Tentaram todos os meios para fazê-lo retratar-se e abraçar os erros de Roma. Falharam, não obstante.
Dominico foi sentenciado à morte e enforcado na Praça do Mercado. Galeasso, um cavaleiro protestante que vivia perto do castelo de San Angelo, foi preso devido à sua fé. Seus amigos tanto insistiram que se retratou e aceitou as superstiosas doutrinas propagadas pela Igreja de Roma. Todavia, ao dar-se conta de seu erro, renunciou publicamente à sua retratação. Preso, foi sentenciado à fogueira. Antes, porém, acorrentaram-no à estaca, onde foi deixado por várias horas antes que ateassem fogo à lenha, para que a esposa, os parentes e amigos fizessem-no mudar de ideia. Entretanto, Galeazzi permaneceu firme e ordenou ao carrasco que pusesse fogo à lenha. Ele foi consumido pelas chamas que queimaram com assombrosa rapidez e privaram-no da consciência em poucos minutos. Pouco depois da morte desse cavaleiro, muitos protestantes foram mortos por sua fé, em vários lugares da Itália, a fim de dar prova segura da sinceridade em seus martírios. Histórico das perseguições na Calábria. No século XIV, muitos dos valdenses de Pragela e do Delfinado emigraram para a Calábria e estabeleceram-se em uns locais ermos, sob a permissão dos nobres daquele país, e logo com um trabalhoso cultivo levaram vários lugares agrestes e estéreis ao verdor e à fertilidade. Os senhores calabreses sentiram-se extremamente contentes com seus novos súditos e arredatários, por serem pacíficos, serenos e trabalhadores. Porém, os sacerdotes daquele lugar apresentaram várias queixas contra estes. Pelo fato de não poderem acusá-los de cometerem algum mal, basearam suas más intenções naquilo que não faziam, ou seja, de não serem católicos, de não fazerem sacerdotes a um de seus filhos, de não fazerem freiras a uma de suas filhas, de não participarem das missas, de não darem velas aos sacerdotes como ofertas, de não participarem das procissões, de não se inclinarem diante das imagens dos santos. Contudo, os senhores calabreses aquietaram os sacerdotes, ao dizer-lhes que estas pessoas eram extremamente pacíficas, não ofendiam os católicos e, de bom grado, pagavam os dízimos aos sacerdotes, cuja renda fora consideravelmente aumentada pelo ingresso destes ao país, e, por conseguinte, eles deveriam ser os últimos a queixarem-se deles. As coisas foram toleravelmente bem durante vários anos depois desse episódio, no decorrer dos anos em que os valdenses se constituíram em duas cidades associadas e anexaram vários povos à sua jurisdição. Ao final, enviaram a Genebra uma petição dos clérigos para pregar o evangelho em cada cidade, porque decidiram fazer uma confissão pública de sua fé. Quando o Papa Pio IV se inteirou disso, decidiu exterminá-los da Calábria. Com essa finalidade, enviou como inquisitores à Calábria o cardeal Alexandrino, homem que possuía o temperamento mais violento, fanático e furioso, juntamente com 2 monges. Estas pessoas, com suas autorizações, dirigiram-se a Santisti, uma das cidades edificadas pelos valdenses, e após convocarem seus habitantes, disseram-lhes que não sofreriam dano algum se aceitassem os pregadores designados pelo Papa, mas caso se renegassem, perderiam as suas propriedades e as suas vidas. E para que as suas intenções fossem conhecidas, seria realizada uma missa pública naquela tarde, e todos estavam convocados a participar da mesma. A população de Santisti, ao invés de assistir à missa, fugiu para os bosques com as suas famílias e frustraram assim o cardeal e seus coadjutores. O prelado dirigiu-se então a Lagarde, outra cidade pertencente aos valdenses, onde, para que não lhe sucedesse como em Santisti, ordenou que todas as portas da cidade fossem fechadas e em todas as avenidas estabelecessem os guardas. Foram logo feitas aos habitantes de Lagarde as mesmas propostas que apresentaram aos moradores de Santisti, porém com uma astúcia adicional. O cardeal lhes assegurou que os habitantes de Santisti haviam imediatamente aceitado que o Papa lhes designasse pregadores. Esta falsidade teve êxito, porque o povo de Lagarde, ciente que o cardeal lhes dizia a verdade, disse que seguiriam exatamente o exemplo de seus irmãos em Santisti. O cardeal, após lograr esta vitória, ao enganar o povo desta cidade, enviou tropas para matar os habitantes de Santisti. Mandou os soldados aos bosques para que perseguissem como feras os fugitivos e deu-lhes ordens expressas de não perdoarem nem idade nem sexo e matassem a todos os que vivessem. As tropas entraram nos bosques e muitos caíram vítimas de sua ferocidade antes mesmo que os valdenses conhecessem os seus desígnios.
Finalmente decidiram vender as suas vidas tão caras quanto fosse possível e tiveram lugar várias brigas, nas quais eles, mal armados, levaram a cabo várias façanhas valorosas e muitos morreram de ambos os lados. Após ser morta a maior parte dos soldados em diferentes confrontos, o restante viu-se obrigado a retirar-se, o que enfureceu a tal ponto o cardeal que escreveu ao vice-rei de Nápoles para pedir-lhe reforços. O vice-rei ordenou imediatamente uma proclamação por todos os territórios de Nápoles, a qual dizia que todos os criminosos, desertores e outros proscritos seriam perdoados de seus delitos sob a condição de unirem-se à campanha contra os habitantes de Santichiste e permanecessem no serviço militar até que aquela gente fosse exterminada. Muitos desesperados acudiram a esta proclamação e, constituídos em pequenas companhias, foram enviados a explorar o bosque e a dar a morte a todos os que encontrassem pertencentes à religião reformada. O próprio vice-rei uniu-se ao cardeal como a cabeça de um corpo de forças equilibradas e juntos fizeram tudo o que puderam para perseguir a pobre gente escondida no bosque. Alguns foram apanhados e enforcados em árvores, cortaram galhos e os queimaram, ou os abriram ao meio, a fim de deixar seus corpos fáceis de serem devorados por feras ou aves de rapina. Muitos foram mortos por disparos, porém a maioria foi caçada como que por esporte. Alguns poucos conseguiram esconder-se em covas, porém a fome os destruiu durante seus isolamentos. Assim morreu esta pobre gente por vários meios para dar satisfação à fanática malícia de seus implacáveis perseguidores. Filhos do maligno, sim. Logo que os habitantes de Santichiste foram exterminados, a atenção do cardeal e do vice-rei voltou-se para a cidade de Lagarde. Disseram-lhes que se abraçassem a fé católica, não se lhes fariam dano algum, nem a eles e nem às suas famílias, mas lhes restituiriam as suas casas bem como as suas propriedades, além de proibirem que alguém lhes molestasse, porém, se recusassem essa misericórdia, como assim a chamavam, seriam empregados os meios mais extremos e a consequência de sua falta de colaboração seria o sofrimento de morte dos modos mais cruéis possíveis. Apesar das promessas por um lado e ameaças por outro, essas dignas pessoas foram unânimes em não negar e renunciar à sua religião, a fim de abraçar os erros do papado. Este fato exasperou o cardeal e o vice-rei até o ponto de 30 deles serem postos imediatamente no potro do tormento, com a finalidade de atemorizar o restante do grupo. Os que foram postos no potro tiveram um tratamento com tal dureza que vários morreram durante a tortura. Um homem chamado Charlin, de fato, foi tratado tão cruelmente a ponto de seu ventre se romper e suas entranhas se derramarem, e expirou na mais atroz agonia. Meu Deus do céu! Porém, essas atrocidades não serviram para o propósito ao qual foram dispostas, porque tanto os que sobreviveram após sofrerem as torturas no potro, como os que não as provaram, mantiveram-se constantes em sua fé e declararam abertamente que nenhuma tortura do corpo, nem terrores da mente jamais os levariam a renunciar ao seu Deus ou adorar imagens de escultura. Glórias a Deus pela vida desses santos! Que homens corajosos, meu Deus, que eu seja assim, Senhor. Vários deles foram então, por ordem do cardeal, despidos e açoitados com varas de ferro, e alguns foram despedaçados por grandes facões, outros foram lançados da parte superior de uma torre alta, e muitos foram cobertos com breu e queimados vivos. Um dos monges que assistiam ao cardeal, de índole selvagem cruel, pediu-lhe permissão para também derramar sangue daquela pobre gente com suas próprias mãos. E ao ser-lhe concedido, aquele bárbaro tomou um grande facão e cortou o pescoço de 80 homens, mulheres e crianças ainda de colo, com tão pouco peso na consciência como um açougueiro que dá a morte a outras tantas ovelhas. Estava possuído. Logo deu ordem para que cada um daqueles corpos fosse esquartejado e as partes fossem postas sobre estacas e estas fossem cravadas em diferentes partes da região, dentro de um raio de 30 milhas.
Os 4 principais homens de Lagarde foram enforcados e o pastor foi lançado da parte superior da torre de sua igreja. Ficou terrivelmente mutilado, porém não morreu por causa da queda. Ao passar o vice-rei a seu lado, disse: "Este cão ainda está vivo? Leve-no e deem-no aos porcos." E por mais brutal que pareça essa sentença, foi executada exatamente como foi prevista. Miserável. 60 mulheres sofreram tão violentamente no potro que as cordas lhes trespassaram os braços e os pés até próximo aos ossos. Ao serem enviadas novamente ao cárcere, suas feridas se gangrenaram e morreram da forma mais dolorosa que se possa imaginar. Muitos outros foram mortos mediante os meios mais cruéis, e se algum católico mais compassivo do que outros intercedesse em favor dos reformados, era imediatamente preso e compartilhava a mesma sorte como favorecedor de hereges. O vice-rei retornou a Nápoles por causa de alguns assuntos importantes que demandavam a sua presença, e o cardeal foi chamado de volta a Roma. Então, o Marquês de Butane recebeu a ordem de dar o golpe final ao que eles começaram, o que levou a cabo e atuou com um rigor tão bárbaro que não ficou viva em toda a Calábria nem sequer uma só pessoa da religião reformada. Assim, pessoas inofensivas e pacíficas foram privadas de suas posses, ao terem suas propriedades roubadas e serem expulsas de seus lugares, e ao final foram assassinadas de diversas maneiras, somente por não desejarem sacrificar as suas consciências às superstições de outras e nem abraçar doutrinas idolátricas que aborreciam e nem aceitar como mestres aqueles em quem não podiam crer. A tirania se manifesta de 3 maneiras: escraviza a pessoa, apodera-se das propriedades e dá ordens à mente. As 2 primeiras classes são chamadas de tiranias cíveis e têm sido praticadas por soberanos arbitrários em todas as épocas, que se têm deleitado em atormentar as pessoas e em roubar as propriedades de seus infelizes súditos. Veja bem, era tudo por dinheiro. Porém, a terceira classe, isto é, a que dá ordens à mente, pode receber o nome de tirania eclesiástica. Essa é a pior de todas, por incluir as 2 outras classes, porque o clero não somente tortura o corpo e rouba as propriedades daqueles a quem perseguem, mas também arrebatam as vidas, atormentam as mentes e, se fosse possível, imporiam sua tirania sobre as almas de suas infelizes vítimas. Histórico das perseguições nos vales de Piemonte. Muitos dos valdenses, para evitar as perseguições a que estavam continuamente sujeitos na França, partiram e estabeleceram-se nos vales de Piemonte, onde cresceram muito e floresceram grandiosamente durante um espaço considerável de tempo. Assim como diz na Bíblia, que o justo, aonde chega, ele floresce. Apesar de serem pessoas de conduta irrepreensível e inofensivas em sua conduta e pagadores de seus dízimos ao clero romano, contudo este não se sentia satisfeito, mas queria perturbá-los. Assim queixou-se ao arcebispo de Turim que os valdenses dos vales de Piemonte eram hereges pelas seguintes razões: 1. Não criam nas doutrinas da Igreja de Roma. 2. Não davam ofertas e nem faziam orações em favor dos mortos. 3. Não iam à missa. 4. Não se confessavam e nem recebiam a absolvição. 5. Não criam no purgatório, nem pagavam com dinheiro o resgate das almas de seus amigos que ali estivessem. Irmão, se você não sabe o que é o purgatório, a Igreja Católica, ela inventou, como Satanás inventa as coisas, como Satanás mente, ela também mente. Ela mente que existe um purgatório. Quando você morrer, você vai ficar um tempo no purgatório. Você pode morrer com os pecados mais cabeludos da sua vida. Você vai ficar um tempinho no purgatório para se limpar, se purificar. Aí depois Deus te chama lá para o céu. Então, irmão, continua acreditando nisso aí. Por essas acusações, o arcebispo ordenou uma perseguição contra eles. E muitos foram vítimas da fúria supersticiosa dos sacerdotes e monges. Em Turim, retiraram as entranhas de uns dos reformados e puseram-nas em um jarro diante de seu rosto, para que as visse até morrer. Em Revel, quando Catelim Girardi estava preso à estaca, pediu ao carrasco que lhe desse uma pedra. Este se recusou a atendê-lo, receoso que desejava lançá-la contra alguém. Mas, ao assegurar-lhe
Girardi, que não tinha tal intenção, o carrasco consentiu. Então ele olhou intensamente para a pedra e lhe disse: quando o homem for capaz de comer e digerir esta sólida pedra, desvanece-á a religião a favor da qual vou sofrer, não antes disso. Então lançou a pedra ao solo e se submeteu-se completamente às chamas. Muitos outros dentre os reformados foram oprimidos ou mortos por vários métodos, até que, esgotada a paciência dos valdenses, recorreram às armas em legítima defesa e constituíram-se em milícias regulares. Exasperado por esta ação, o bispo de Turim conseguiu um bom número de soldados e os enviou contra eles. Porém, na maior parte dos combates e encontros, os valdenses foram vitoriosos, o que se devia em parte ao fato de estarem mais familiarizados à região dos vales de Piemonte do que os seus adversários, e pelo desespero com que lutavam, porque bem sabiam que, se fossem capturados, não seriam considerados como prisioneiros de guerra, mas torturados até a morte como hereges. No final, Felipe VII, duque de Saboia e senhor supremo do Piemonte, decidiu impor a sua autoridade e deter essas guerras sangrentas que tanto perturbavam os seus domínios. Não estava disposto a ficar mal com o Papa e nem a enfrentar o arcebispo de Turim. Contudo, enviou-lhes mensagens para dizer-lhes que não podia mais ficar calado ao ver como seus domínios eram ocupados por tropas dirigidas por sacerdotes em lugar de oficiais e mandadas por prelados em lugar de generais, e que tampouco permitiria que o seu país ficasse despovoado enquanto sequer fora consultado acerca de todas estas ações. Os sacerdotes, ao verem a resolução do duque, fizeram tudo o que puderam para voltar a mente deste contra os valdenses, porém o duque lhes disse que, apesar de não estar ainda familiarizado à religião daquele povo, sempre os considerara agradáveis, pacíficos, fiéis e obedientes, e a favor destes, decidira que não fossem mais perseguidos. Glórias a Deus. Os sacerdotes recorreram então às maiores e absurdas falsidades. Asseguraram-lhe que estava equivocado a respeito dos valdenses, porque se tratava de pessoas das mais malvadas, entregues à intemperança, à imundícia, à blasfêmia, ao adultério, ao incesto e a muitos outros crimes abomináveis. E, além do mais, eram monstros da natureza, pois seus filhos nasciam com gargantas negras, com 4 fileiras de dentes e corpos peludos. Filhos do diabo, porque o diabo desde o início que mente. Então quem mente é filho do diabo. O duque não estava tão privado de bom senso a ponto de crer no que os sacerdotes lhe diziam, ainda que afirmavam a veracidade de suas afirmações solenemente. Contudo, enviou 12 homens eruditos e equilibrados aos vales de Piemonte para examinar o verdadeiro caráter de seus moradores. Estes cavalheiros, depois de viajar e percorrer todas as cidades e povoados, e de conversar com pessoas de todas as classes entre os valdenses, retornaram ao duque e deram-lhe o mais favorável relato acerca daquela gente. Afirmaram, diante dos mesmos sacerdotes, que os que haviam vilipendiado, que eram inocentes, inofensivos, leais, amistosos, trabalhadores, piedosos, cordeiros, aborreciam os crimes de que eram acusados, e que, se algum por sua própria depravação caía em qualquer daqueles crimes, era castigado por suas próprias leis da maneira mais exemplar. E a respeito das crianças, disseram os cavaleiros ao duque: os sacerdotes disseram as falsidades mais grosseiras e ridículas, porque nem nascem com gargantas negras, nem com fileiras de dentes, nem peludos, senão que são tão formosos como as demais. E para convencer a sua Alteza do que lhe dizemos, prosseguiu um dos cavaleiros: trouxemos conosco 12 dos principais varões que acorreram a pedir perdão em nome de todos os outros por utilizarem as armas sem vossa permissão, ainda que em legítima defesa, para proteger suas vidas frente a esses implacáveis inimigos. E trouxemos do mesmo modo várias mulheres com filhos de diversas idades, para que sua Alteza tenha a oportunidade de examiná-los como quiser. O duque, após aceitar as desculpas dos 12 delegados, conversar com as mulheres e examinar os meninos, despediu gentilmente. Logo, ordenou aos sacerdotes, os quais o enganaram, que abandonasse a corte imediatamente, e deu severas ordens para que a perseguição através de seus domínios cessasse. Os valdenses tiveram paz por muitos anos, até a morte de Felipe, duque de Saboia. Porém,
Resultou que o seu sucessor era um fanático papista. Nesta ocasião, alguns dos principais valdenses propuseram que o seu clero pregasse em público, para que todos conhecessem a pureza de suas doutrinas. Até então pregaram somente nos lares e nas congregações que sabiam com certeza serem constituídas somente por pessoas da religião reformada. Ao ouvir falar sobre essas atuações, o novo duque irritou-se sobremaneira, jurou que se aquelas pessoas não mudassem de religião, os esfolaria vivos e enviou um contingente do exército aos vales. O comandante das tropas percebeu imediatamente ser impraticável vencê-los com o número de soldados que tinha consigo e enviou ao duque uma mensagem a fim de dizer-lhe que a ideia de subjugar os valdenses com uma força tão pequena era ridícula, que aquela gente conhecia o país melhor do que qualquer um dos que estavam com ele, que se apoderaram de todos os caminhos, estavam bem armados e totalmente decididos a defender-se. E no que dizia respeito a esfolá-los, disse que a pele de uma dessas pessoas lhe custaria a vida de uma dezena dos seus soldados. E a palavra de Deus diz: ai daqueles que tocarem nos meus ungidos. Portanto, você pensa 2 vezes antes de tocar no servo do Senhor. Meu Deus do céu, que atrocidades tremendas, medonhas. Que filhos do diabo, meu Deus do céu. Mas nós precisamos falar como o nosso Senhor Jesus Cristo falou quando estava ali no Calvário. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Só que assim, o que a Bíblia diz é que o sangue desses mártires clamam por justiça. E essas pessoas que fizeram isso, usadas por Satanás, que se deixaram usar por Satanás, elas estão padecendo, irmão, sem dúvida nenhuma, no largo de fogo de enxofre. Estão lá padecendo, irmão. E você que está aí na Igreja Católica, no catolicismo, que tomou conhecimento disso tudo, né? Porque a gente sabe de ouvir falar. Uma coisa é a gente saber de ouvir falar. Os filmes, eles não retratam a verdade, porque, veja bem, esse homem ele fez todo um estudo, uma pesquisa. Esse livro ele tem muitos anos que foi escrito. Pouca gente tem conhecimento sobre isso, sobre o que verdadeiramente aconteceu. Quantos e quantos milhares de pessoas foram mortas com requintes de crueldade e que não foram nem sequer encontradas. Eu digo o seguinte, que depois dessa leitura, o Holocausto passou a ser, como a gente fala, um café pequeno. O Holocausto, irmão, comparado ao que foi feito aos cristãos, realmente não é nada. Porque pelo menos no Holocausto as pessoas estavam ali naquele trabalho. Eu não estou dizendo que foi uma barbaridade, foi. Mas as pessoas, quando elas eram mortas nas câmaras de ar, a pessoa era morta rapidinho. 5 minutos a pessoa já estava morta. Mas aqui, os filhos do maligno tinham, assim, requintes de crueldade, a ponto de descascar uma pessoa, a ponto de furar o ventre de uma mulher já prestes a dar à luz e furar a barriga dela, tirar a criança, matar a criança e a mulher. Eu não sei. Só essas pessoas estando possuídas mesmo. Mas e no entanto, a Igreja do Senhor cresceu e cresceu e cresceu. Na verdade, nunca em toda a era a Igreja do Senhor cresceu tanto. Agora, irmãos, isso é um tapa na cara, na nossa cara, dos ditos chamados evangélicos cristãos, Igreja do Senhor, que muitos se convertem, não fazem mais nada, vão lá para os bancos das igrejas, recebe o sermão lá do pastor, nem sabe como é que está a vida do pastor, e não fazem mais nada. Se acham salvos, tem um homem de Deus aí, o Hernando Dias Lopes, o homem de Deus, prega que o crente não perde a salvação, que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma mentira do diabo, irmão, porque o diabo, desde o início que peca e desde o início que ele mente, isso é uma mentira, irmão. Sem santidade ninguém verá Deus. E vai ser, irmão, exatamente como a Arca de Noé. Irmão, vai ser como a Arca de Noé. Poucos vão entrar, irmão, nessa arca. Portanto, irmão, vigia, busca viver uma vida de santidade, larga o pecado. Sai, irmão, dessas sinagogas de Satanás, irmão. Sai dessas Babilônias, dessas prostitutas, irmão, que estão aí te enganando.
porque não somente o pastor lá, a pastora, chamada pastora, que não existe pastora, vão padecer no lago de fogo do enxofre, irmão. Tu vai junto, em nome do Senhor Jesus, irmão. Acorda, irmão, para a vida, irmão. Essa vida é passageira, irmão. Essa vida é passageira, irmão. Depois disso aqui, existe todo um reinado lá para a gente governar juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós seremos levantados como coluna. Nós iremos julgar, irmão, as nações e os demônios, irmão. Acorda para a vida, irmão. Acorda para a tua alma, irmão. Acorda enquanto é tempo, irmão, em nome do Senhor Jesus. E em homenagem a todos esses santos, ao sangue desses mártires, e especialmente a um mártir que foi obrigado a, mesmo mediante as mais terríveis torturas, os filhos do diabo queriam que ele orasse para Nossa Senhora, aquela oração do Pai Nosso, onde diz: rogai por nós. Nossa Senhora, ela não roga por ninguém. Nossa Senhora foi a mãe de Jesus, que merece todo o nosso respeito, mas jamais adoração, porque adorar só existe um Deus, a quem devemos toda adoração e louvor. Esse Deus é o nosso Senhor, porque foi Ele que deu o seu sangue pelo perdão dos nossos pecados. Ele que nos tirou das trevas e transportou para o seu reino. Então, como homenagem a todas essas vítimas, a todos esses santos, a todos esses homens de Deus martirizados, eu quero proclamar o Salmo 135. E que você, se diz católico, você possa acordar, porque se você estiver fazendo parte dessa sinagoga de Satanás, dessa prostituta que diz na Bíblia, você, irmão, vai para o inferno. Sua alma vai queimar, irmão, vai padecer no lago de fogo do enxofre pelo resto da sua vida, irmão. Não tem volta. Irmão, acorda para a vida. Não tem essa história de purgatório, igual a Igreja Católica diz, que você vai ficar um tempinho no purgatório para sua alma ser limpa, sua alma ser purificada. Depois você vai para o céu. Irmão, no nome do Senhor Jesus. Isso não existe na Bíblia, irmão. Você está sendo enganado, irmão. Você, irmão, se você partir daqui desse mundo sem Jesus Cristo na sua vida, você vai padecer no lago de fogo de enxofre, irmão. Não tem para onde correr. A porta é estreita. A porta é estreita, irmão. E Jesus está às portas. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Salmo 135. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para seu próprio tesouro. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros, o que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais. O que enviou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. O que feriu muitas nações e matou poderosos reis, a Sion, rei dos amoreus, e a Og, rei de Bassã, e a todos os reinos de Canaã, e deu a sua terra em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, dura perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá com respeito aos seus servos. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Bendito seja o Senhor desde Sião, que habita em Jerusalém. Louvai
ao Senhor. Louvai ao Senhor, graças a Deus. Louvai o teu nome, Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse salmo foi proclamado pelo cristão que, depois de ter sido extremamente sacrificado, queimado, torturado, com as mais diversas torturas, os filhos do maligno pediram para ele orar a Nossa Senhora para interceder. Aquela parte do Pai Nosso onde diz para interceder, para Nossa Senhora interceder pelas nossas vidas a Deus. E ele se negou. Ele se negou debaixo da vara. Ele se negou todo ensanguentado. E ele disse o seguinte: adorar somente a Deus. Ele não fez a oração e foi morto. Enquanto você, irmão, se você estiver aí orando, pedindo coisas para Nossa Senhora, irmão, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Deus possa ter misericórdia, irmão, da sua vida. Que Deus, irmão, possa tocar no seu coração para você ler a Bíblia, o livro da vida, as Sagradas Escrituras, o livro que liberta, o livro que salva, o pão de cada dia, o pão que vai matar a tua fome, a água que vai matar a tua sede. A palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo encarnado, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, aquele que deu a vida, aquele que derramou o sangue dele. Nós fomos comprados por um alto preço. Nunca esqueçam disso, irmão. Irmão, Jesus já fez tudo o que tinha para fazer, irmão, na cruz. Então toda a honra, toda a glória, toda a adoração, irmão, é somente para Ele, irmão. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Deus possa ter misericórdia da sua vida. Não só da sua vida, mas de todas as nossas, de todas as pessoas que estão sendo enganadas. Graças a Deus que Ele me tirou desse engano. E eu peço a sua graça para eu continuar firme e forte, me alimentando da sua palavra. Porque é só ela que liberta, só ela que cura. E conheceis a verdade vos libertará. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas
grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vier dos